o trade-off entre risco e retorno. Então, vamos ver aí esse terceiro subtópico dentro da administração de risco. Um dos 10 princípios de economia lá do capítulo 1, se você não se lembra, pode assistir novamente a videoaula referente ao capítulo 1, é de que as pessoas enfrentam os chamados trade-offs, né, que seriam dilemas. O trade-off mais importante para entender as decisões financeiras é aquele que ocorre, portanto, entre risco e retorno. Como vimos, há riscos inerentes às ações, mesmo em uma carteira diversificada. Mas as pessoas avessas ao risco, elas estão dispostas a aceitar essa incerteza porque são remuneradas por isso. Historicamente, as ações oferecem taxas de retorno muito mais elevadas que outros ativos financeiros, como títulos e cadernetas de poupança. Nos 2 últimos séculos, as ações proporcionaram retorno real médio de aproximadamente 8% ao ano, enquanto os títulos governamentais de curto prazo pagaram retorno real de apenas 3% ao ano. Ao decidirem como alocar suas poupanças, as pessoas precisam decidir quanto risco estão dispostas a aceitar para obter o maior retorno. Por exemplo, considere uma pessoa escolhendo como alocar sua carteira de ações entre 2 classes de ativos. Então veja, a primeira classe de ativos é um grupo diversificado de ações de risco com retorno médio de 8% e desvio padrão de 20%. Como você já viu em aulas de matemática ou de estatística, uma variável aleatória normal situa-se entre 2 desvios padrões de sua média, aproximadamente 95% das vezes. Portanto, enquanto os retornos reais situam-se no entorno de 8%, eles tipicamente variam de um ganho de 48% a uma perda de 32%. A segunda classe de ativos é uma alternativa segura, com retorno de 3% e desvio padrão de 0%. Essa alternativa segura pode ser uma conta de poupança ou títulos do governo. Então, veja, a figura 3 ilustra esse trade-off entre risco e retorno. Cada ponto da figura representa uma alocação específica de uma carteira entre as ações de risco e o ativo seguro. A figura mostra que, quanto mais a pessoa investe em ações, maiores são tanto o risco quanto o retorno. Então, maior o risco, dentro dessa tese, maior o retorno. Reconhecer o trade-off risco-retorno por si só não diz o que alguém deve fazer. A escolha de uma combinação específica de risco e retorno depende da aversão da pessoa ao risco, o que reflete também as próprias preferências pessoais. Por isso, é importante que os acionistas percebam que o preço do retorno médio mais elevado que elas apreciam vem, portanto, do maior risco. Então, maior risco, teoricamente, maior retorno. Veja aqui o que diz a figura 3, né? O trade-off entre o risco. Então, quando as pessoas aumentam o percentual de suas poupanças colocado em ações, lembrando que as ações é um tipo de ativo que representa o maior risco, porque você investe em empresas que estão sujeitas aí aos efeitos dos riscos específicos e também dos riscos econômicos, dos riscos sistêmicos, elas aumentam também o retorno médio que podem esperar ganhar, mas também os riscos que enfrentam. Então, sem ação, você tem um risco menor, mas um retorno menor. À medida que você vai aumentando a quantidade de ações, você aumenta o risco, que é o desvio padrão, mas também você aumenta o seu retorno médio, ok? Então veja o que isso pode acontecer. Pois bem,